Olá a todas, a todos, a todes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jason Queiroz, advogado, professor universitário, e você está no Falácia nas Redes. Como rebater? Episódio de hoje, falácia da ambiguidade. Essa daqui, ela aparece pouco. Ela não é muito comum, não é das mais recorrentes assim, mas ela também tem uma presença significativa em comentários, em postagens, em rodinhas de conversa, de amigos, de parentes, de familiares, de colegas de trabalho, de escola, de faculdade. E geralmente essa falácia ela se divide em três tipos. Ela tem o equívoco, falácia da ambiguidade por equívoco, falácia da ambiguidade por um nome bem estranho, anfibologia, né? E a falácia pode ser falácia da ambiguidade também por ênfase, correto? Geralmente a falácia da ambiguidade, ela joga, o pessoal se especializou bastante nas redes sociais em tentar perverter, subverter e converter o significado posto do que a gente já conhece, né? É uma forma de sempre desvirtuar o debate, a argumentação que está sendo posta, né? E você vai reconhecer ela de que forma? Vamos supor, por exemplo, quando ela for uma falácia de equívoco, ela vai fazer um equívoco com um significado. Por exemplo, assassinos de crianças são desumanos, portanto, os humanos não matam crianças. Oi? Né? Ou seja, aí tem um equívoco, né? Se não, mas humanos, não, você está equivocado, humanos matam crianças. Infelizmente, sim, é desumano, mas acontece, né? Anfibologia, né? Espera aí, deixa eu só dar um conceitozinho, explicar que nome estranho é esse de anfibologia, né? Anfibologia é só para um nome estranho, antigo, que se dava justamente para ambiguidade, ou seja, uma duplicidade, um duplo sentido na situação. Pode ser A e pode ser B, né? De acordo com essa anfibologia aqui, ela já é mais usada por exemplo, político. O político gosta muito de praticar a ambiguidade da anfibologia, do duplo sentido. É uma má elaboração sintática, né? Proposital, intencional. Lembrando aqui, inclusive, que toda falácia ela é uma desonestidade intelectual, certo? Você usa argumentos torcidos, contorcidos, retorcidos e distorcidos, ou apela a emoções, né? Compaixão, medo e toda sorte ou então a motivos, né? Ou a autoridade. Você faz qualquer tipo de apelo que não seja a razão. A preocupação é sempre afastar a razão. Ou pega uma pitadinha de razão e exagera muito, ou diminui a enésima. Tudo isso são tipos, né, gerais de falácias que são desonestidades intelectuais, geralmente para disseminar campanhas difamatórias, né? Nas redes sociais isso é muito usado pelo pessoal
via de regra, pelo pessoal da esquerda, ou seja, pelo pessoal da direita contra a esquerda. Tem um pessoal da esquerda que também às vezes usa, né? Mas a ideia desse mini curso aqui é justamente evitar que a gente caia nessa esparrela de ódios e paixões enfim, que a gente trabalhe com razão, né? Sem ficar aqui discutindo o sexo dos anjos. Por exemplo, na anfibologia, né, que é a ambiguidade com um nome mais rebuscado, a situação ela fica mais difícil porque sempre vai depender de diversos contextos. Quer ver um exemplo? Eu posto assim: ele levou o pai ao médico em seu carro. No carro de quem? O carro era do camarada, do meu conhecido, ou do pai do conhecido que estava indo ao médico? Cabe sempre os dois, entendeu? Então, geralmente os políticos se especializam nesse tipo de ambiguidade para, por exemplo, aí depois de eleito ele fala: não, que isso, imagina, Não, não, meu querido, você que me interpretou mal, né? Ou então, por exemplo, venceu o Brasil a Argentina. Quem venceu? Venceu o Brasil a Argentina? A Argentina venceu o Brasil ou foi a Argentina o Brasil que venceu a Argentina? Hã? Toda vez que tiver uma construção sintática que caiba os dois casos, nós temos aí um caso de falácia por anfibologia. Nome estranho, né? Anfibologia, ou seja, ambiguidade descarada, mais, né, horrorosa que a gente conhece. Por exemplo, assim, vamos pegar um outro caso aqui, é quando existe a chamada ênfase, né? Ou seja, enfatizar uma palavra para sugerir o contrário do que você disse, né? Tem o equívoco, que é tentar fazer uma desconceituação. Tem a anfibologia, que é um negócio ambíguo que você fica: quem? Carro foi no quem? Quem venceu? Foi no carro de quem? Fica aquele negócio que você não entende, né? Aquela coisa mal construída. E aí tem a ênfase. Você falou, por exemplo, hoje, sei lá, meu avô estava sóbrio, né? Vamos supor que eu postei na rede social, né? Hoje meu avô está sóbrio. Então, assim, meu avô gosta de um goró, mas hoje ele não bebeu, ele não estava, né, de boa, limpinho, tranquilinho, bem, né? Então, assim, quando eu enfatizo a palavra hoje meu avô está sóbrio. Significa o quê? Eu dei ênfase a uma palavra e com isso fiz uma ilação de que o velho é um alcoólatra. O velho adora um goró, né? E vive de papo cheio de cachaça, coitado. Mas, enfim, não é verdade, né? Ele está sóbrio todos os dias, mas como eu botei a palavra hoje meu avô está sóbrio, o velho gosta de um goró, né? Quem ouve entende o quê? O velho gosta de um goró. E aí é quando a ambiguidade pela ênfase, ela vai acontecer justamente quando você der ênfase a uma palavrinha da frase, geralmente em tom irônico, né? E que você vai sugerir alguma outra coisa, um sentido diferente,
né? A afirmação é num sentido, você faz uma ênfase numa palavrinha menorzinha, em tom irônico, que desvirtua completamente o sentido daquilo que foi dito, né? Por exemplo, no meu caso aqui que eu dei exemplo, eu afirmei que hoje meu avô está sóbrio, ou seja, eu dei ênfase em tom irônico, sarcástico, né, com deboche, que o velho hoje ele tá sóbrio, porque na maioria ou seja, isso significa o quê? Na maioria das vezes ele tá, né, tá bêbado, tá isso, tá aquilo. Um exemplo disso, era muito comum falarem isso, usarem a ambiguidade de ênfase com o ex-presidente Lula, né? O Lula foi afirmar, né, até numa forma de divulgar a cachaça brasileira externamente. Toda vez que ele ia fazer uma visita a um chefe de estado, ele levava uma pinga, né, lá de Minas Gerais, e aí colaram nele a pecha de cachaceiro, né? Aí toda vez que a gente comentava alguma coisa e tal, não sei o que, hoje o Lula está sóbrio, naquele sentido de o Lula é um cachaceiro, quanto mais vive embriagado, hoje ele está sóbrio. Perceberam? Essa é a ambiguidade pela ênfase, ou seja, pela tonacidade que se dá a uma palavra da frase que muda o sentido daquela frase. Meu avô está sóbrio hoje. Ou seja, uma ênfase numa única palavrinha que altera completamente o sentido da frase, do que está sendo dito, né? Ou, por exemplo, alguém diz assim: hoje meu pai tá... Não, meu pai tá sóbrio, Ou, aí alguém diz, hoje. Perceberam que mudou completamente? Uma única palavra, hoje. Um tom sarcástico, irônico, né? Mudou completamente. Então agora eu ensinei vocês a reconhecerem. Como é que a gente rebate essa? Essa é mais simples de ser rebatida. Essa fala, né? É só você mostrar, seja do político, seja lá do que for, do assunto que você estiver comentando. É muito simples. Você mostra, né, que além da ambiguidade, você pode estar fazendo também a chamada falácia do espantalho, ou seja, exagerando um argumento, né, exagerando uma afirmação, atacando aquela própria afirmação como se fosse você que tivesse dito, né? Então aqui a ambiguidade geralmente ela geralmente anda de mãos dadas com a falácia do espantalho. Quando a pessoa exagera um argumento, ela ataca o próprio argumento como se fosse você que tivesse falado aquilo tudo. No caso aqui da ambiguidade, você vai mostrar, você fala, pelo amor de Deus, né? Vamos botar o pezinho no chão, vamos voltar para a realidade? Show? Então, o fato não é porque meu avô no final de semana estava bêbado, porque foi aniversário dele, alguma outra coisa, que o velho é um alcoólatra, ou seja, possui uma dependência química do álcool. No caso daquelas anfibologias muito loucas, né, venceu o Brasil a Argentina. E meu vizinho levou o pai ao médico em seu carro. O carro era dele, o carro era do pai, o carro era do médico. De quem era o carro? Aquela frase mal construída, mal feita, que você fica, hein? Sabe aquele meme daquele pretinho cheio de exclamação, que ele tá assim? Hã? Então, essa é a anfibologia, que cabe qualquer uma das possibilidades, ela cabe ali, né, e vambora. Essa daqui, para você rebater, é só você perguntar, mas dá para ser mais explícito? Que eu não sei se o carro é do seu vizinho, se o carro é do pai do vizinho, ou se o carro é do médico, no qual o seu pai foi se consultar. Isso ficou
completamente ambíguo. Anfibologia. E o equívoco, ele é muito claro, ele é muito nítido, a pessoa está jogando ali com o conceito da palavra, né? Assassinos de crianças são desumanos. Logo, porém, portanto, todavia, contudo, humanos não matam crianças. Ou seja, ele brincou, ele jogou com o conceito de humanidade. Não caia nessa falácia de ir debater o conceito de humano. Claro que é humano, sim, a maldade, ttt. Aí vem você querer mostrar que é muito inteligentão, muito nerdão, que já leu Hannah Arendt, a banalidade do mal, cara, e o etc e tal. É já exatamente isso que o camarada quer. Que você vá discutir o conceito de humanidade e que a morte da criança fique para lá. E ele ainda vai dizer que você não tem argumento, que você está fugindo pela tangente. Percebeu o esquema? Percebeu a trama? Você fala assim, olha, o que você está dizendo é uma falácia, uma falácia da ambiguidade por equívoco. Humanos matam crianças sim, tanto matam que matou aqui, ó, aqui em cima. A reportagem aí para mostrar. Ou a reportagem, ou pode ser, sei lá, um estudo de caso, ou alguma outra coisa. Isso é só um exemplo, entendeu? Toda vez que pegarem o significado, né, da palavra para dizer isso, ou pode cair na questão daqui da ambiguidade por equívoco, ou vai cair na questão do falso escocês. Né? O que é o falso escocês? É que a gente já falou aqui anteriormente. O falso escocês é aquilo, mas sei lá, um cristão de verdade no pepapipopopó, né? A falácia do falso escocês é você afirmar, eu só tomo uísque com gelo. Aí fala assim, mas na Escócia não se toma uísque com gelo, porque o uísque é de origem escocesa. Aí o camarada rebate, mas um escocês não toma uísque com gelo. Aí você diz, eu tenho um amigo escocês que só toma uísque com gelo. Aí o que ele rebate? Não, mas um escocês verdadeiro não toma uísque com gelo. Então, assim, aí isso é a falácia do falso escocês. O equívoco, a ambiguidade por equívoco, como ela brinca com o significado de alguma palavra na afirmação, ela geralmente pode querer levar a conversa lá para o lado da falácia do falso escocês. Esteja você prevenido para conheça a falácia do falso escocês e a ambiguidade do equívoco, para você não se deixar cair na discussão do sexo dos anjos. Aí daqui a pouco tá você de repente discutindo se os vikings dominaram ou não a Inglaterra e etc e tal, né? Essa é a intenção, desvirtuar o papo, levar a tua afirmação de um lado para outro, que você fala, meu Deus, eu comecei falando de gramática, de barbarismo gramatical, estou aqui falando de campo de concentração chinês, meu Deus, entendeu? Isso é para isso que serve a falácia. A falácia ela é para fazer uma cortina de fumaça no teu assunto, blindar aquilo ali e o que você disse ficar completamente para escanteio. Certo? O vídeo tá muito longo de novo. Eu vou ficando por aqui. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre uma falácia muito bacana, também pouco usada, mas que é bem interessante, que é a falácia do apostador. Beijo grande, até o próximo. Tchau.